Gente, talvez alguns torcedores, principalmente torcedores do Vasco, do São Paulo e do Botafogo, estejam querendo entender por que Evangelos Marinakis escolheu o Botafogo. Lembrando que o magnata grego tinha início de conversas com o tricolor paulista, com um interesse muito claro: o investimento nas categorias de base. Marinakis em nenhum momento acenou com a possibilidade de investimento no time principal do São Paulo, no profissional do São Paulo. Não era uma ideia que comparecia no imaginário do bilionário grego. Depois veio a ideia do Vasco da Gama. E aí, com o Vasco da Gama, muito se fala que ele assinou até uma intenção, mas que essa intenção não vinculante, né? Então acabou não acontecendo. E agora, Botafogo, de John Textor, e Evangelos Marinakis, muito próximos, inclusive, de fechar um acordo, né? Já há, inclusive, um documento assinado entre ambos para o caso da recompra do Botafogo para uma nova empresa, seria a Eagle Group. Agora a questão é, por que John Textor? Por que o Botafogo? Muitos podem questionar. Aí ele saiu do Vasco por conta de embrólios referentes à SAF. A SAF do Botafogo faz parte de uma rede multiclubes que também está envolvida num embrólio daqueles. Por que então Marinakis se envolve com John Textor? E aqui nesse vídeo eu vou explicar para você por que do São Paulo veio o Vasco e do Vasco veio o Botafogo, para você entender a intenção do magnata grego no futebol brasileiro. Mas antes eu peço para você que está ligado aqui no Dois Toques, a casa do futebol, que deixe um recado aqui com a gente no chat, que deixe o seu like, que faça parte da nossa família Dois Toques, a casa do futebol. E a gente ainda está facilitando muito para você. E é claro, pedindo aqui o seu apoio, sua ajuda ao nosso canal, que está perto de completar 50 mil. Você que usa Amazon para fazer suas compras, você pode utilizar a Amazon fazendo as suas compras, utilizando o link do canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Você não vai pagar nada mais por isso e você também ajuda o Dois Toques nessa parceria com a Amazon. Então o link está na descrição desse vídeo. Você pode comprar vários artigos relativos a esportes, mas também, quero comprar minha TV lá na Amazon, está na promoção. Se você utiliza o link que está na descrição desse vídeo, você ajuda o Dois Toques nessa parceria com a Amazon, tá certo? Bom, a gente trabalhando aqui nessa parceria com vocês, a gente agradece já de pronto. E agora vamos de informação. Qual era a ideia do Marinakis com o centro de treinamento em Cotia, o do São Paulo Futebol Clube? Investimento maciço na categoria de base. Por que o São Paulo? Porque o São Paulo tem uma categoria de base com respeito internacional, é um local que, apesar de haver muitas reclamações de estrutura, eu me lembro muito bem do Rogério Ceni falando de Cotia, né, na época que ele era de São Paulo, denunciando. Porque, Cotia é perfeito, Cotia é maravilhoso, é isso, é aquilo, tal. E o Rogério dizendo, não é nada assim, não. Cheguei em Cotia, piscina quebrada, não tinha luz, e etc. Então, assim, o São Paulo também passa pelos seus perrengues, mas a qualidade de formação de jogador de Cotia é reconhecidamente boa, é comprovada, né? Então, das bases que estavam à venda, dos clubes que aceitaram esse projeto, essa intenção do Evangelos Marinakis, estava lá o São Paulo. E para o São Paulo seria muito bom, porque haveria uma reformulação completa do centro de treinamento, se tornaria um centro de treinamento de parcerias globais. Seria bom para o São Paulo, seria bom para a rede multiclubes do magnata grego. Só que o São Paulo não é uma empresa. E Evangelos Marinakis tem uma rede multiclubes
de clubes que pertencem a essa rede, que são empresas. Então, de certa forma, assustou um pouco o Marinakis lidar com o que a gente aprendeu a chamar aqui de amadores. O amadorismo no Brasil afastou o Marinakis do São Paulo. Ele precisava de algo que lhe desse mais segurança. E aí pintou o Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama é uma SAF. Então, acenou-se Marinakis e Vasco da Gama com uma intenção de parceria, de investimento. E o torcedor vascaíno muito empolgado e tal. Só que o imbróglio na justiça brasileira envolvendo 777 e Vasco da Gama afasta Evangelos Marinakis. Porque não é um processo envolvendo só a 777. É também um procedimento jurídico envolvendo o Vasco da Gama e a 777. E, de certa forma, gerando uma insegurança jurídica muito grande para um investidor estrangeiro. Que a situação do Vasco é a seguinte: a 777 compra as ações do Clube de Regatas Vasco da Gama e ela é, via justiça, expulsa, voltando o controle do Vasco para os outros acionistas, via justiça, tá? Brasileira. Isso, de certa forma, também vai gerar um pé atrás do Evangelos Marinakis. E aí vem o Botafogo. Tá, mas o Botafogo, ele faz parte da Eagle Football Holdings, que também está passando por um processo complicado. Está em crise lá na França. Mas aí, Textor e Marinakis, que já estão conversando há um tempo, provavelmente Marinakis já sabendo do que aconteceria no Botafogo, por que ele se aproxima? Porque agora o Botafogo não vai mais fazer parte da Eagle Football Holdings. O Botafogo é uma SAF, de certa forma traz mais segurança para o empresário que já está acostumado com a rede multiclubes, ele é dono do Olympiacos, do Nottingham Forest, do Rio Ave. Então, lidar com outra SAF, multiclubes, é mais fácil porque o modus operandi é o mesmo. Só que uma SAF como a Eagle Football, que está enfrentando muitos problemas com o Lyon, realmente não era interessante. Só que Marinakis está apoiando John Textor. Reparem, essa aproximação não é em vão. Exatamente emprestando dinheiro para que Textor tire o Botafogo do grupo Eagle, recompre as ações do Botafogo, que estão em fase de avaliação por uma auditoria, e recoloque nesse outro grupo do John Textor, que é a Eagle Group, que vai conter Botafogo, RWD Molenbeek Brussels, e que pode ter Marinakis como um sócio minoritário, tá? E aí vocês vão ver algumas notícias no sentido de, ele vai emprestar e se não pagar dentro do prazo, ele toma o Botafogo. Não tem nada disso, tá? As pessoas querem antecipar e ganhar cliques e não tem nada disso. Eu vi que essa notícia foi passada inicialmente, falaram que foi na ESPN, né, tal. O Botafogo não confirma nada disso porque o contrato nem existe ainda, tá? O que é certo é que Marinakis vai investir no Botafogo e investindo nesse Botafogo que sai da Eagle Holdings para a Eagle Group, tá certo? E para ele isso é importante porque Marinakis quer exatamente o que John Textor queria com o Grupo Ares no Atlético de Madrid. Criar um centro de treinamento que trabalhe jovens potenciais numa rede global. A ideia é a mesma, que já não vai contar, obviamente, com o Atlético de Madrid. Ele sai de cena. John Textor não vai mais se envolver com ninguém da Ares Corp. Agora entra a rede multiclubes de Evangelos Marinakis. O projeto segue o mesmo. As figuras são diferentes.
É muito mais fácil para John Textor confiar em Marinakis porque tem um perfil muito parecido. São pessoas, não é um nome de uma empresa, não é uma Ares, são pessoas físicas que botam a cara, que existem de fato no dia a dia dos clubes, adoram ganhar, adoram ser campeões, gostam de ser reconhecidos, tá? Porque o que está em jogo aqui não é só o dinheiro também, é o status, né? E a gente sabe, é a vaidade, é o status. E é muito mais fácil, tanto para o Textor quanto para o Marinakis, lidar com esse tipo de situação. Ambos são muito semelhantes, dirigem clubes numa mesma situação. Então, para Marinakis não foi muito difícil se aproximar de Textor e dispensar São Paulo e Vasco e escolher o Botafogo. Para o Botafogo, é a melhor coisa que aconteceu, tendo em vista toda a ruptura com a Eagle Football Holdings, que deve dinheiro para o Botafogo e vai ter que pagar via justiça agora com a separação do Caixa, que era único e agora não é mais, tá certo? Fico por aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Amanhã a gente volta com mais cobertura do futebol brasileiro.